Primeiramente, eu agradeço a Deus pela oportunidade, ao pastor Marcos, ao anjo da igreja, a cada obreiro que aqui se encontra. Quando o pastor Marcos disse assim que eu fui enganado em 2003, eu fiquei cego. Eu entrei na igreja paralítico, cego do olho direito, surdo do ouvido direito, perdi meu movimento de braço direito e da perna direita. O médico me deu 1 ano de vida naquele tempo. Eu fui curado dentro da igreja. Eu entrei de muleta e o médico disse que eu ia andar de cadeira de roda. Do mesmo tempo eu saí andando para a honra e a glória do Senhor. O verdadeiro milagre é para aquele que acredita na palavra. O verdadeiro milagre é para aquele que acredita na palavra. Como eu disse aqui, através da vida do Zé Marco, Deus curou uma irmã de câncer. Pastor, por quê? A Bíblia diz: crê nos meus profetas e prosperareis. Às vezes nós esperamos do milagre da parte de Deus, mas o milagre não vem direto de Deus para a tua vida. Ele tem que passar pelo altar de Deus e pela boca do profeta para profetizar. Tem pessoas que acham que o milagre vai vir direto para a tua vida. Se você não crê no teu profeta que profetiza, o milagre não acontece. Quando Deus levou Ezequiel para o vale dos ossos secos, se fosse olhar, Deus não precisava de Ezequiel, mas Deus disse: profetiza no meio do vale dos ossos secos, Ezequiel. E Ezequiel disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O primeiro é tão tremendo quando Ezequiel diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O primeiro osso a mexer, ele tem 2,5 milímetros, que é os ossos do ouvido. Que para ouvir o milagre, ele tem que passar pelo ouvido. É o menor osso do corpo. Quando ele começou a mexer, foi o menor osso do corpo, 2,5 milímetros. Que os 3 ossos do corpo se chama bigorna, martelo e estribo, que são os ossos do ouvido. Então foram os 3 ossos que começaram a mexer no meio do vale. Os ossos menores. Aquilo que nós não damos valor em nossas vidas, que nós achamos pequeno, para Deus, Deus começa de coisa pequena para transformar em coisas grandes. Pastor, não estou entendendo o que você está profetizando. Eu estou profetizando sobre a tua vida que essa noite, a menor porta que você não deu valor para a tua vida, é através dela que Deus vai te colocar em lugares grandes para a honra e a glória do Senhor. Amém? Um dia eu falei assim comigo: se Deus era no meu ministério, Deus ainda vai me colocar no altar do pastor Marcos Borges para me pregar a palavra de Deus. Por que, pastor, que você está falando? Porque eu peguei uma palavra de um pastor e disse assim: fala com Deus os lugares aonde você quer pisar. E no dia que eu falei isso com Deus lá atrás, quem me convidou para pregar no mesmo dia foi o pastor Paulo. Aí eu falei: vai se cumprir a profecia. Pastor Marcos, obrigado pelo carinho, em nome de Jesus. Que Deus abençoe teu ministério, para honra e glória do Senhor. Amém? Eu sou pastor, só tenho 4 anos de pastor. Eu comecei como motorista de profeta. Não tenho vergonha de falar. Eu comecei como motorista, todos disse assim para mim: tu não vai chegar em lugar nenhum. Deus já me levou em vários estados do Brasil, eu não saí para fora. Amém? Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer aqui hoje. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Salmo 124. Quem puder ficar de pé. Quem tiver com criança no colo, fica sentado. Salmo 124, quem encontrou, diga amém. Salmo 124, versículo 7. Eu queria que toda a igreja lesse bem alto em nome de Jesus Cristo. Toda a igreja, para o inferno ouvir que hoje é o dia do teu milagre. Amém? Leia bem alto toda a igreja. Agora vamos voltar no Salmo 91.
Salmo 91, versículo 3. Eu queria que toda a igreja lesse bem alto. Em nome de Jesus Cristo. Toda a igreja. Agora repita comigo assim: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Deixa eu só fazer uma pergunta para a igreja. Alguém sabe o que é passarinheiro? Sim ou não? Hã? Alguém sabe o que é passarinheiro? Passarinheiro é aquela pessoa que tem pássaro, cuida de pássaro. Quem tem pássaro em casa sabe, você é um passarinheiro. Pastor, tem 10 passarinhos lá em casa. Você é um passarinheiro. Amém? Presta atenção no que, onde eu vou entrar nesta mensagem. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Se assenta glorificando o nome de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia, amém? O livro de Salmos, para quem não conhece, é o único livro que nós não falamos capítulos. Em 150 salmos, nós chamamos Salmos, um livro poético. O livro de Salmos é um livro chamado livro do saltério. A palavra saltério significa uma harpa de 10 cordas. Por isso que Davi é chamado de um grande adorador. Porque Davi, quando ele tocava a harpa ao contrário. Ele pegava as cordas de baixo para cima tocando. Ele mostrava para Deus que o louvor era sempre de agradecimento a Ele. Mostrando para Deus que no momento que ele tocava a harpa, a adoração sempre ia para o céu. Ele tocava a harpa ao contrário, para sempre mostrar para Deus que ele ia ser um grande adorador de Deus. O livro de Salmos é um livro que significa canções louvadas com instrumentos de corda ao nosso Deus de Israel. O livro de Salmos também, ele é um livro de lamentações. Ele é um livro de súplicas. Ele é um livro de ação de graça, que foram escritos em tempos, em épocas diferentes. Porque todo mundo destaca como só Davi escreveu os salmos. Mas existem grandes escritores de salmos, como também escritores anônimos. Davi, ele foi um grande salmista, como também Emã, Etã, Asaf, os filhos de Corá e também Moisés. Moisés foi o que escreveu o Salmo 90. A Bíblia não fala, não relata quem escreveu o Salmo 91. Mas tem historiadores e teólogos que dizem que o Salmo 91 é uma resposta da oração de Moisés do Salmo 90. Quando Moisés pedia algo para Deus, e o Salmo 91 mostra a grande proteção de Deus na vida do cristão. Por isso, para quem não sabe, o Salmo 91, existem 7 livramentos que tem dentro do Salmo 91. 7 livramentos tem dentro do Salmo. Eu só vou pregar o primeiro. Preste atenção. Eu só vou pregar o primeiro. O livro de Salmos, ele é tão tremendo, que ele é um livro que mostra a maior contradição na vida do crente. Por que, pastor? Porque ele mostra medo versus confiança. Ele mostra tristeza versus alegria. Ele mostra derrota versus vitória. Porque o mesmo salmista que escreve de derrota é o mesmo salmista também que escreve de vitórias. O salmista disse assim: não importa, no tempo da crise eu também adoro. Por isso que eu amo a história de Jó. O livro de Jó é um livro poético, que Jó no mesmo tempo ele não queria saber. Deus me deu, Deus tomou. Ele queria mostrar para Deus: Deus,
Da mesma forma que eu te adorei ontem, vai ser a mesma forma que eu te adoro amanhã. O mesmo louvor, Deus, que eu cantei ontem para ti, com tudo na mão, eu sem nada, eu canto o mesmo louvor, te adorando e te glorificando o teu nome. Por que, pastor? Porque adorar a Deus com tudo na mão é fácil. A maior adoração a Deus é adoração quando você está na maior prova da tua vida. Jó, ele é um exemplo disso, porque é um livro chamado Livro das 7 Vozes. Existem 7 vozes que falam no livro de Jó. A primeira voz é a voz do desequilíbrio, a voz de Satanás. Existem as 3 vozes, as vozes do amigo, a voz da esposa e a voz de Jó, quando é colocado a voz do limite. Quando nós estamos no nosso limite, entra a 7ª voz, que é a resposta de Deus. Quando Jó já não suportava mais a crise, quando Jó não suportava mais a luta, e ele disse: amaldiçoo até o teu nascimento. Deus entra com a resposta de vitória. Deus só vai fazer milagre quando nós sabemos assim: ei, chegou o meu limite. É no dia que nós damos um basta, é que Deus fala: agora eu coloco as mãos na sua batalha. Isso é tremendo. Esse versículo nós acabamos de ler. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Repita comigo: ele te livrará do laço do passarinheiro. De novo. Se você não prestou atenção, existe 3 pessoas envolvidas nesse versículo. Existe ele, Deus, que livra uma igreja militante de um laço do passarinheiro. Mostra a maior guerra no mundo espiritual. Deus lutando pela igreja e o diabo lutando contra ela. Presta atenção. Ele te livrará do laço do passarinheiro. O Salmo 91, ele mexe no meu coração, porque um passarinheiro nunca ele vai querer aprisionar pássaro, qualquer pássaro. Eu quero falar que essa noite 3 motivos porque Satanás tenta te aprisionar todos os dias. Fala comigo assim: 3 motivos. 3 motivos. 3 motivos que o diabo quer te aprisionar. É tão tremendo a história, porque quando o povo de Deus pede para Deus: Senhor, me tira desse deserto. Todos nós conhecemos a história de Moisés, pastor Mar. Quando Deus resolve colocar a mão na história, o passarinheiro olha que o pássaro está sendo liberto, mas ele mesmo tenta aprisionar todo o povo de Deus de novo. E pela murmuração do povo, o povo volta para o deserto. Por que, pastor? Para quem tem pássaro, existem motivos de aprisionar pássaro. Existe gaiola, existe alçapão, existe visgo. O diabo sabe a forma de prender qualquer pássaro. Ele pode usar uma gaiola, ele pode usar um alçapão, e ele também pode usar um visgo. Tem pessoas que aprisionadas às vezes na saúde. Tem pessoas que às vezes ficam aprisionadas na vida financeira. Ela nunca muda a história, porque às vezes não sabe o caminho da tua bênção. 3 motivos porque o passarinheiro quer te aprisionar. Alguém aqui tem pássaro em casa? Faz assim para mim. Alguém aqui no altar tem pássaro? Alguém que tem? Ninguém tem? Tem não? Quer ver? A pergunta: que pássaro você tem? Hã? Qual? Qual pássaro você tem, barão?
Um papagaio. Por que você tem um papagaio? Não é porque gosta. O primeiro motivo que Satanás quer te aprisionar, porque ele descobriu que você canta melhor do que ele. Aquele passarinheiro não prende pardal que não canta. Ele vai prender o pássaro mais caro que tem valor. Satanás vai tentar te aprisionar, porque ele era um adorador de Deus. E ele descobriu, ok, eu vou te aprisionar, que eu descobri que você adora mais a Deus do que ele. Meu Deus, olha o que eu estou dizendo para você. Satanás quer te aprisionar, que você canta melhor do que ele. Os maiores que passam luta na vida espiritual são vocês, cantores. Os levantes vêm porque o diabo sabe. O cantor, ele é um cantor bom. Eu vou ter que lutar contra ele. Que é o levita que abre o céu para o pregador. O que me chama a atenção, porque quando Satanás tenta tomar toda a glória de Deus, ele é expulso do céu. E quando ele é expulso do céu, para quem não sabe, historiadores e teólogos dizem que quem lançou ou inventou para você entender o glória a Deus e o aleluia foi o diabo. A palavra, alguém sabe o que significa a palavra aleluia? Não é o certo. Aleluia, alguém sabe? Louvor dado a quem é de direito. Toda vez que eu dou aleluia a Deus, eu estou mostrando para Satanás, eu estou devolvendo o louvor àquele que é de direito. Eu estou adorando a Deus e falando para o diabo: Satanás, não importa a luta que eu estou passando, mas eu ainda acredito que ele irá fazer milagre na minha vida e na minha história. Quem recebe esta palavra glorifica, exalta e dá um glória a Deus bem alto, em nome de Jesus. Por isso que me chama a atenção, você sabe o quê? Porque quando a Bíblia começa, ela começa dizendo assim. Vou pedir alguém para abrir, quer ver? Abra a Bíblia para mim. Gênesis primeiro. Quem quiser abrir embaixo pode abrir, para vocês entenderem. Alguém sabe o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1? Olha lá, quero que toda a igreja leia. Mas agora eu quero que leia com os detalhes. Leiam lá. Com detalhes. Leia bem alto, pastor Mateus. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Ponto. Todo mundo não fala que todo ponto é o final de uma história. Quando o próprio Deus expulsa Satanás do céu, ele cai. E a Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Achando que a história acabou. Deus fala: não. Todo ponto que você acha que é o final é um espaço para mim continuar escrevendo na tua história. Pastor, não estou entendendo. Eu vim aqui esta noite para te dizer: aonde Satanás achou que era o final da tua vida, se prepara, que esta noite é noite de Deus escrever uma nova história ao teu respeito. Quem recebe esta palavra glorifica e exalta o Senhor. Quer ver? Aí quando Deus toma um espaço, ele toma um espaço. O ponto não é o espaço. Deus só falou assim: o que eu faço agora? Deus criou o céu, criou a terra. Versículo, alguém que está com a Bíblia aberta? Coloca lá o versículo 2 adiante para mim. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vai colocando o versículo. E disse Deus:
haja luz e houve luz. Quando Deus começa a abrir a boca, Ele abre a boca 10 vezes na Bíblia para criar tudo. 10 vezes é aberta a boca de Deus. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Vai colocando. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo dos céus, no lugar que apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca, e o ajuntamento das águas, chamou mares e... Eu não vou ler tudo não, senão vou ler, hoje vou pegar na parte direta para vocês. Quando Deus faz tudo, Ele só diz: haja água, a terra ouve água. E Satanás só olhando. Haja luz, haja. E uma hora Deus fala assim: chega de haja, agora eu vou descer. A Bíblia diz que no sexto dia Deus desce. O diabo lá olhando, e Deus desce e resolve pegar o pó da terra. E o diabo olhando: será o que Deus está fazendo? E Deus vai e cria o homem. Quando Deus cria o homem, o próprio diabo diz: o que será que Deus está fazendo? Deus, quando cria o homem, queria mostrar para o diabo: Satanás, eu não preciso mais de ti para me adorar, porque agora eu tenho aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Pastor, não estou entendendo. Eu vim aqui esta noite para dizer para você: eu não sei a luta que você está passando, mas eu vim aqui esta noite cheio de Deus para dizer para você: se prepara, que é a noite de Deus manifestar milagre na tua vida. Pastor, não estou entendendo. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Chegou tempo de conquista, chegou tempo de vitória. Você sabe o que me chama a atenção, pastor Marco? Por quê? Sabe por que o diabo luta contra a minha vida? No capítulo 1 de Jó e no capítulo 2, Jó tinha perdido tudo. E a Bíblia diz que Jó, o que ele fez? Ele o quê? Ele o quê? Adorou. Mas no capítulo 1, no capítulo 2, o diabo fala. Quando Jó adora, o diabo cala. Os 40 capítulos não falam mais nada. Mostra que o momento da minha adoração, o tempo que eu estiver adorando a Deus, porque a palavra de Deus, ela disse assim: o trono de Deus tem 4 roldanas. Ele se move norte, sul, leste, oeste, como cambota. Mas ele se move aonde tem adoração. Se eu adoro, ele trabalha ao meu respeito. Se eu glorifico, ele visita a minha casa. Eu vim aqui esta noite dizer para você: Satanás está tentando acabar com a tua adoração, mas Deus esta noite está te dando cânticos novos de vitória. Você acha que o diabo prende qualquer coisa? Não. Sabe o que o diabo fez? Vou prender 2 pássaros lá embaixo, chamado Paulo e Silas. Você acha que o diabo vai prender qualquer um? Não. O diabo vai querer um Zé Marco, Adriano. Não é qualquer um, não. Ele vai prender qualquer um? Não. Prende 2 pássaros lá embaixo. E quando ele prende 2 pássaros, para quem não sabe, existia 12 cárceres. Quantos cárceres? O diabo diz: coloca no último, que ninguém vai ver eles lá. Eu imagino a luta que Paulo e Silas passavam naquele momento. Quando nós sentimos áreas da nossa vida que nunca consegue desenvolver, a primeira coisa que nós falamos é essa: ei, eu vou desistir. Eu não vou orar mais. Eu não vou adorar mais. É o que eu imagino por causa de lutas e guerra. Silas olhava para Paulo e dizia: Paulo,
Vamos parar, Paulo. Esse negócio de ser crente, Paulo. Vamos parar, é luta demais, não dá. E Paulo, ele diz assim: não, Silas, porque eu ainda tenho que escrever para os irmãos em Éfeso. E vou dizer que prossigo para o alvo, sublime recompensa que está em Cristo. Aí Paulo também, ele continua dizendo: vamos parar, Paulo. E Paulo diz: não, Silas, porque vou dizer para os irmãos em Filipos, e vou dizer a eles que já passei por açoites, já passei por prisões, já passei por naufrágio, e tudo posso naquele que me fortalece. Vamos parar, Paulo, não, Silas, porque eu ainda vou escrever para os irmãos que me prenderam em Roma, e vou dizer a ele: nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestades, nem as coisas do presente poderão me afastar do amor de Deus. Vamos parar, Paulo, não, Silas, porque eu vou escrever para Timóteo: combati um bom combate, completei a minha carreira, mas a minha fé, ela continua a mesma. No meio da luta, a sua fé nunca pode ser abalada. No meio da luta, o que o diabo quer fazer é matar minha fé. Aí eu descobri que a minha fé tem que ter 3 bases. Que base é esta, pastor? A minha fé tem que ser cega, ela tem que ser muda e ela tem que ser surda. Porque é cega, pastor, para mim não enxergar os obstáculos que vão vir para frente na minha caminhada com Deus. Porque ela tem que ser surda, porque o teu irmão vai dizer: o teu CD não vai chegar em lugar nenhum. Tem que ser surda, porque se eu ouvir o irmão no caminho, não. E por que ela tem que ser muda, pastor? Eu tenho que aprender a dar testemunho só quando a bênção estiver na minha mão. O que o diabo mais luta é contra o testemunho do crente. Antes dele receber um carro, pastor já ganhou um carro, o diabo fala: vou envergonhar, não vou deixar, ele não consegue o carro. Testemunho frustrado. Aí como ele deu testemunho frustrado, ele fala: agora eu vou parar de ser crente. O diabo me envergonhou, mas não esperou a bênção vir completa. Deus só te deu um noivo, mas ainda não te deu o casamento. A bênção não está completa. E o diabo vai lutar. Quanto mais você falar, o teu testemunho, ele fala muito mais do que a palavra de Deus. Você sabe por quê, pastor? Eu estou pregando o Salmo 91, não estou? Outro pregador pode pregar a mesma coisa. O mundo espiritual, ele reconhece a palavra de quem está falando. Pastor, prova para mim, prova. A Bíblia diz que os filhos de Cefas, eles viram Paulo expulsar demônio, e eles disseram: em nome de Deus que Paulo serve, sai. O demônio saiu, mas a palavra estava certa, mas a boca que falou estava errada. Não tinha poder nenhum no mundo espiritual. Eu posso gritar aqui: glória a Deus. Lá no inferno o diabo vai saber: ei, é o pastor Wagner que está incomodando o inferno. Essa voz é reconhecida. Tem pessoas que gritam glória, o diabo fala: ih, tu é um pássaro que não vale nada ainda. Sabe por quê? Preste atenção aqui. Eu posso pegar vocês 2 de exemplo? Então vem aqui. Olha como que Deus trabalha. Fica aqui. Paulo e Silas, eles vão representar Paulo e Silas. Eu não sei. A Bíblia diz no livro de Atos que por volta da meia-noite, Paulo e Silas adorou o Senhor. Vira para cá. Vira para cá. Você sabe o que canta aqui só um pedaço, esses 2 aqui no microfone. Olha aqui, ó. Paulo e Silas dentro da cadeia. Olha Paulo e Silas dentro da cadeia, quer ver? Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Para aí, pastor, não entendi nada, vou te explicar agora. Quer ver o passarinheiro? Quer ver? Você não tem um papagaio? Quando você vê seu papagaio cantando, qual a sua atitude?
Hã? Sua alegria? Não, mas quando você vê quem tem pássaro, o seu pássaro canta, o que você faz? Só escutar? Além de escutar, Deus vai ver quem está cantando. Quando Paulo e Silas cantavam, Deus disse: opa, tem pássaro meu cantando. E o dono do pássaro sempre gosta de ver o pássaro cantar. Peraí. Aí quando eles continuam cantando, então ouve. Aí eles vão cantando. Deus vai na frente e abre, então louve. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Aí o dono do pássaro desce. A Bíblia diz que ele vai lá no 12º cárcere. Aí Deus, quando vê, fala assim: eu vou na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Eu abro a porta, mas ninguém vai fechar. Ô pastor, você está dizendo o quê? Eu vim aqui esta noite dizer para ti: ei, Deus ouviu a tua adoração essa noite. Eu estou vendo barulho de cárceres sendo quebrado. Eu estou vendo barulho de cárcere sendo esmiuçado aqui essa noite. Na candona banda, na banda canda sério. Harabandana bando canda sério. Harabandou, canda subir na canda sai. Enquanto você adora, Deus vai lá na cadeia visitar o teu filho. Enquanto você adora, Satanás prendeu o teu marido na cachaça, mas ele vai soltar hoje através da tua adoração. Enquanto você adora, o que Satanás achou que te aprisionou, Deus me autoriza a profetizar. Se prepara, tem cárcere sendo quebrado aqui esta noite. Quem recebe esta palavra glorifica. Adoração. Aquele que tem fôlego adora. Sabe o que é tremendo? Um dia desse para trás, eu estudando a palavra de Deus, eu descobri algo tremendo que eu não sabia. Eu não tenho teologia, mas eu sou curioso. Aí sabe o que o teólogo disse? Até as baleias, quando elas estão adorando a Deus. Aí apareceu o barulho da baleia cantando. E elas lá no mar. E Deus lá assim: estou ouvindo. Ela adorando e Deus está: estou ouvindo. Mas está doendo, mas estou adorando, mas Deus está: estou ouvindo. Mas estou adorando, sofrendo, Deus está assim: eu estou ouvindo. Eu estou adorando e chorando, mas Deus está assim: eu estou ouvindo. Eu estou adorando, sofrendo, pastor. O meu marido foi embora, mas Deus está ouvindo. Eu vim aqui esta noite para te dizer: Satanás não vai calar a tua adoração. Se tem adorador de Deus aqui, por 30 segundos adora, adora, adora. Adora, adora, adora. Segundo motivo, porque Satanás quer te aprisionar. Você sabe qual que é o segundo motivo que Satanás quer te aprisionar? Porque Satanás descobriu algo que você ainda não descobriu em você. O que, pastor? O potencial que você tem. Satanás descobriu em você aquilo que ainda você não descobriu. Quando Deus chama Jeremias, Ele fala com Jeremias: Jeremias, te escolhi como profeta, mas te escolhi dentro do ventre da tua mãe. E Satanás sabia. Porque, pastor, o mundo espiritual, ele é tão forte. Porque o mundo espiritual, quando uma mulher está grávida,
O anjo de Deus, ele desce ao redor da mãe e fica cercando ela no mundo espiritual. Vai para cá, o anjo de Deus vai. Vai para cá, o anjo de Deus vai. E o diabo no mundo espiritual fala: ei, por que será que tem tanto anjo guardando aquela gravidez? Lá tem uma promessa. Por que tem mãe que passa luta na gravidez? Porque o filho já nasceu com uma promessa de profeta. Aí o diabo tenta matar a criança, tudo quanto é jeito, mas não consegue. Porque enquanto a mãe está grávida, ela também está lá assim: Deus, eu te adoro e te agradeço ao Senhor pelo meu filho. Satanás descobriu em você o potencial que você tem. Ele quer te aprisionar por quê? Porque pássaro preso, ele não consegue andar sozinho. O pássaro preso, ele não consegue caçar sozinho. Ele não chega em lugar nenhum da prisão dele. Da mesma forma que você pega um pássaro hoje, de tanto tempo que ele fica preso, você tenta soltar ele, ele fala: não, esse agora tem que viver preso. Por quê? Porque ele não vai chegar em lugar nenhum, vai morrer no meio da caminhada. Satanás descobriu que você vai chegar em lugares altos. Por isso que ele tem tentado lutar contra a tua vida. Por isso que ele tem tentado lutar contra o teu ministério. Mas eu vim aqui esta noite para te dizer que o crente mais fraco desta igreja, ele é mais forte que todo demônio reunido no inferno. Pastor, por quê? Porque mesmo você estando fraco, a Bíblia diz: quando você achar que está fraco, você está forte. Está forte. Sabe o que é tremendo da história? Satanás descobriu o potencial de José e disse: vamos prender ele. Satanás descobriu o potencial de José. Preste atenção aqui. Por que ele descobriu? Olha aqui para vocês entenderem. A Bíblia fala que José teve sonhos. Teve sonhos ou não teve sonhos? Quem sabe da história? A Bíblia diz que ele sonhou com o sol, a lua e quantas estrelas? Mas o mal de José, sabe o que foi? Sonho significa segredo. O que Deus dá em sonho para você, Ele quer falar: é para mim, você particular. Porque se fosse para falar para o povo, Ele tinha falado na igreja inteira, igual o pastor Marcos revelou aqui, todo mundo ouviu. Mas quando Deus quer falar em particular, Ele fala: eu vou falar contigo em sonho. Quando Ele falou com Abraão, Ele falou com Abraão de madrugada: mata o teu filho. Mas não falou com a esposa dele, porque se a esposa souber, fala assim: você não vai matar não. Ela impedia o propósito. Aqui é tão tremendo, porque quando José tem sonhos, ele corre para o pai e conta: pai, eu sonhei com o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Alguém sabe o que o pai disse? Sabe não? Você quer dizer que eu, a tua mãe e os teus irmãos vão se inclinar a você? Mas o pai interpreta o sonho errado. Por que errado? Porque se fosse certo, quando as 11 estrelas, os irmãos de José foram, só tinha 10. Ele disse assim: cadê o outro? Então não eram 11 estrelas, só tinha 10. A lua não representava a mãe, por quê? Porque a mãe morreu antes dele chegar na promessa. Então a lua não era a mãe que ia se prostrar. E o sol também não era o pai, porque na monarquia antiga, um pai nunca se prostra para um filho. Para quem é do tempo antigo sabe que toda vez que um pai chega num lugar, o filho, em respeito ao sacerdote da casa, ele faz assim, ó. O filho que faz para o pai. Por que, pastor? Porque nesse tempo, na monarquia, era isso aqui, ó. Presta atenção. Existia 3 beijos. Quantos beijos? Quantos beijos? Primeiro beijo, o beijo de reconhecimento do rei. Quando a pessoa tem que se prostrar para o rei assim, ó. Ele é rei. E ele beija os pés do rei. O segundo beijo é o beijo do sacerdote.
O beijo do sacerdote, que é o beijo do sacerdote de casa. José tinha que chegar para o pai e fazer assim, ó. Não, pai, fazer para ele, eu não vou se prostrar. Como assim? Bença, pai. E o pai, Deus te abençoe, filho. Que tem gente que faz até hoje. É mentira minha? Eu penso. E o outro beijo é o beijo de profeta, aonde Judas chega para Jesus e faz. Pode sentar, pastor Marcos. Então aquilo ali que o pai revela para ele é sonho totalmente errado. Porque a revelação do sonho foi essa. Para quem não sabe, a lua representava as 4 fases que José ia passar. Ele troca 4 túnicas até chegar no lugar da promessa. Lua minguante, lua crescente, lua nova e a lua cheia. A lua que ia brilhar, José. O sol representava o primeiro deus do Egito, chamado Deus Ra, o Deus do sol. Deus falava com Moisés, com José assim: José, eu vou colocar na tua mão o Egito desde o fundamento para ti. Quer ver que eu te mostro para você? Alguém já viu lua cheia? Já viram lua cheia ou não? Quem já viu? Alguém que já viu uma lua cheia? O que a lua precisa para estar cheia? De quê? Porque quando a lua está cheia, ele não representava o Deus do Egito. O sol representava o Deus do Egito, né? Ou seja, José, a lua, para a lua brilhar à noite, o sol fica atrás. Deus falava com José: não pede para matar o teu inimigo, que é ele que vai fazer você brilhar na tua caminhada. Pastor, não estou entendendo. Ei, tem pessoas dizendo aqui, levantaram comigo com o meu trabalho, levantaram contra o meu ministério. Deus me autoriza a dizer para ti: aquele mesmo que levantou contra ti é o mesmo que vai ter testemunho da tua vitória. Quer que eu falo que ele sabia o potencial de José? Vocês querem que eu falo? Quer ver? Quem sabe aqui quem entrou na terra prometida? Quem sabe? Qual o nome? Josué e Caleb. Você sabia que José entrou? Você sabia que José entrou? Ninguém sabia, eu te provo na Bíblia. Quer ver? Abra a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Satanás sabia onde José ia chegar. Abriram? Abra a Bíblia. Hebreus capítulo 11. Abriram? Versículo 22, profeta. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. José, quando chega como governador, agora abre em Gênesis aí que eu vou mostrar para vocês. Gênesis 50. Quando José, ele chega onde Deus colocou ele, ele fala assim: ei, eu vou morrer aqui no Egito. Eu sei que eu vou morrer, mas tirem os meus ossos daqui e levem convosco. Gênesis 50, abre aí. Versículo 22 diz assim: José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Versículo 24: e disse aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Versículo 25 diz: e fez José jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e farei transportar meus ossos daqui. José morre no Egito. Os ossos dele ficam 400 anos no Egito. A Bíblia diz que Moisés vai buscar os ossos de José. Quando ele passa pelo mar, os ossos de José estavam com ele. Ele passava com os ossos e todo mundo olha: ei, que urna é essa? Não te interessa. Que urna é essa que tu leva?
não te interessa. Aí, eu vou te mostrar para vocês, quer ver? Êxodo capítulo 13. Vocês vão falar assim, será que é verdade? Abra aí. Eu prego Bíblia. Eu aprendi Bíblia. Eu aprendi Bíblia com o pastor Alexandre, então vou pregar a Bíblia. Quer ler? Êxodo capítulo 13, quem encontrou, diga amém. Versículo 19. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente a juramento aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei pois subir daqui os meus ossos. Moisés pegou os ossos de José. 400 anos depois. Vou te mostrar para vocês por que aconteceu isso tudo. Aí Moisés morre no meio da caminhada. Quem entra na terra? Quem entra na terra? Josué, não é? Josué capítulo 24, leia aí. Ele não entrou na terra? Entrou ou não entrou? Acharam Josué 24? Acharam? Versículo 32, olha o que está escrito. Também enterraram em Siquém. Em Siquém, ele não morreu no Egito. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo de Jacó, compraram aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram herança para os filhos de José. Historiadores e teólogos dizem, quando eles estavam perto da terra prometida, tem um rio. Eles chegam no rio e põem a urna dos ossos de José, e a água leva para a terra. Pastor, você está dizendo o quê? Não importa como eu vou chegar lá, o importante é eu chegar. Pastor, só os ossos não importa, mas eu cheguei, a promessa cumpriu. Pastor, meu filho está na boca. Não importa, ele pode estar na boca, mas vai morrer salvo. Pastor, meu marido está na cachaça, mas Deus diz, creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Eu vim aqui esta noite dizer para você, ei, se prepara, que é tempo novo de você dar grandes testemunhos na tua casa e no teu lar. Os ossos de José. Os ossos de José. Deus é tão Deus de estratégia, que eu amo a Bíblia. Na Bíblia, se olhar a história de Davi, olha o que Deus fez com Davi. Davi, tu vai enfrentar um gigante, mas na minha lei, vai vencer quem for o mais velho. Vai vencer quem? Não ouvi. Vai vencer quem? Então quem tinha que vencer? Quem tinha que vencer? Quem tinha que vencer? Mas ele é um gigante, né? Por que ele não venceu? Sabe por quê? Porque antes do gigante nascer, Deus colocou uma pedra mais velha do que ele e disse para Davi: antes do teu problema nascer, eu já preparei uma porta que vai liquidar esse gigante da tua vida. Antes de Golias nascer, já existia uma pedra no ribeiro esperando Davi. Davi, esta é a porta que Deus preparou para você, para te colocar no reinado. Ei, Davi não ia ser promovido se não tivesse um Golias. Mas antes de Golias aparecer, Deus já tinha preparado uma porta de escape para dar a Davi uma grande vitória. Pastor, você está dizendo o quê? Que antes do teu problema vir, Deus já preparou para você uma porta de conquista. Antes do teu problema aparecer, Deus preparou para você uma porta de uma grande vitória. Quem recebe essa palavra, glorifica. Eu vou encerrar agora. Sabe por que eu vou encerrar? Não é 3 motivos? Não é 3 motivos que eu falei? Quer ver o terceiro motivo agora? Quer ver? Por que o diabo prende? Quer prender alguém? O varão diz que tem um papagaio, não é? A pergunta que eu vou fazer para ele. Ali está o terceiro motivo. Ele que vai responder o terceiro motivo sem saber. Quer ver? O que o diabo faz? Você tem um papagaio, concorda? O que você deu seu papagaio ontem para comer? O que você deu ele ontem para comer? O que você deu ele hoje? O que você vai dar ele amanhã?
Depois da manhã. Vocês não entenderam não, ele já respondeu. Pássaro que é preso só come aquilo que o dono dá a ele. Se eu estou preso na mão do diabo, eu vou comer prato que ele quer dar todo dia. Quem faz o cardápio é ele. Às vezes o pássaro ele deu ração. Por que ele deu ração? Mas não sabe se o pássaro gosta. E o diabo dá assim: eu te dou depressão. Quem faz o cardápio quando está na mão do diabo é o próprio diabo. Mas Deus está aqui esta noite para te dizer: ei, o cardápio que o diabo fez na tua vida, esses 6, 7 primeiros meses que passaram do ano de 2016, Deus me autoriza a profetizar sobre a tua vida, que daqui para frente, quem vai fazer o cardápio da tua vida é Ele. Colocou um cardápio de tristeza, Deus coloca um cardápio de alegria. Se o diabo colocou um cardápio de desânimo, Deus te dá ânimo. Se o diabo te colocou um cardápio de destruição, Deus te dá vitórias e te dá felicidade. Quem recebe esta palavra? Sabe o que é o mal do crente? É porque eles perdem a bênção de graça. Vou te falar para vocês por que perde a bênção de graça. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo. Concorda comigo ou concorda? Concorda ou concorda? Não perdeu? Perdeu. Ele perdeu 7.000 ovelhas. Ele perdeu 3.000 camelos. Ele perdeu 500 juntas de boi. Ele perdeu 500 jumentas. Jó perdeu 4 empresas ao mesmo tempo. O camelo, naquele tempo, significava o carro mais caro daquele tempo. Só tinha camelo quem era sheik. Então, Jó tinha 3.000 BMW. As 7.000 ovelhas de Jó simbolizava fábrica de tecido. Quem tem fábrica de tecido? Você acha que Jó queria criar ovelha à toa? Não. Ela era um meio de sustento. 2 empresas. A 500 juntas de boi era onde tinha bois um do lado do outro que passavam arando a terra. Jó então naquele tempo tinha 500 tratores, que hoje é trator. As 500 jumentas, jumenta carrega mais peso do que cavalo. Sabe o que Jó tinha? 500 caminhões de transportadora. Aí Deus fez Jó perder tudo. Jó perde filho, perde tudo. Mas no capítulo 42, a Bíblia diz assim: e Deus muda o estado de Jó e dá ele tudo em dobro. Concorda comigo ou discordo? Concorda comigo ou discordo? Aí Deus dá, se ele tinha 7.000 ovelhas, Deus deu quantas? Ele tinha 3.000 camelos, Deus deu quantas? Ele tinha 500 juntas de boi, Deus deu quantas? Ele tinha 500 jumentas, Deus deu quantas? Mas a Bíblia fala que ele só teve 10 filhas. Por que os filhos não vêm em dobro? Será que Deus somou errado? Deus não faz coisa errada. A única coisa que Deus não dobrou foi os filhos. Por que Deus não dobrou os filhos, pastor? Porque a palavra de Deus, ela diz que Jó, durante 7 dias, os filhos deles faziam festa. Começava do filho mais novo até o filho mais velho. Um dia, começava domingo, era na casa do mais novo. Na segunda, na terça, na quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira era na casa do primogênito. E as 3 irmãs eram convidadas. E toda vez que os filhos dele pecavam, Jó corria para o monte e sacrificava algo. Como diz o historiador Flávio Joséfo, a Bíblia diz que Jó subia 10 vezes de madrugada. Para quem não sabe, as madrugadas, mas cada holocausto você tinha que representar cada holocausto por cada filho. Então tinha que subir 10 vezes de madrugada. Tem irmão que sobe pastor, tá prova, subiu uma vez. E Jó ia 10 vezes, subia, pegava um filho, sacrificava, voltava, pegava o outro. Mas é tão tremendo que Flávio Joséfo diz que quando Jó subia ainda, ele tinha que carregar 12 pedras com o holocausto. Ele tinha que fazer o altar, colocar o filho. Para colocar os filhos representando o altar. O cordeiro e sacrificar para Deus. Ele fazia o altar. Quando ele apresentava um, queimava o cordeiro, ele voltava, tem outro. Mas 12 pedras e outro. Numa noite então, Jó carregava 120 pedras e 10 cordeiros, 10 bois, não sei.
Misericórdia. É tão tremendo da história. Preste atenção. Que quando Deus devolve tudo para Jó, os filhos ele não dobra. E eu perguntei para Deus: que é isso, Deus? Por que você deu só 10 filhos? Aí Deus falou comigo assim: você não pegou a visão? Quer ver? Vou fazer pergunta para cada um de vocês. Se eu colocar o prato de comida do gato, o rato vai lá comer a comida dele? Não. Se eu colocar o prato de comida do cachorro, comer a comida do cachorro? Não. Se eu colocar o prato de comida do leão, o cachorro vai? Não. Aí quem disse: se eu colocar meu filho na mão de Deus, o diabo vem? Jó só sacrificou os filhos, mas não os bens materiais. Ele não apresentou camelo para Deus. Ele não apresentou ovelha para Deus. Mas toda vez ele apresentava os filhos. Aí Deus disse para Jó: pera aí, Jó, eu só vou te devolver o que o diabo pegou, mas o que está na minha mão já está comigo. Deus queria mostrar para Jó o quê? Os seus 10 filhos não foi o diabo que levou. Os seus 10 filhos ficaram na minha mão. Então só te dou 10 filhos. Sabe o que me chama a atenção? Sabe o que? Você sabe por que pessoas não recebem bênção? Porque nunca sacrifica aquilo que tem. Perde direto. Todo crente. Quer ver? Vocês querem ver? Pra você abrir sua visão, quer ver? Eu estou conhecendo ele agora. A pergunta que eu vou fazer para ele, quer ver? Só pega de exemplo para mim, para o povo ver, amém? Sim ou não? Você tem conta no banco? Sim ou não? Hã? Sim. Tem dinheiro lá, sim ou não? Não muito, mas tem. Tem. Quer ver? Quantas vezes você vai lá no mês? Ou você não vai? Faço tudo pro celular agora. Não vou muito no banco, não. Você não vai muito. Por que você não vai muito lá? Porque primeiro que não tem muito dinheiro, depois porque eu resolvo pelo celular. Mas por que você colocou o dinheiro lá? Pra poder ficar fácil pra movimentar o dinheiro. Só isso? Por que tu não guardou em casa? Por que tu não guarda em casa? Foz do Iguaçu é perigoso guardar dinheiro. Então por que você guardou no banco? Fica seguro, né? Aí eu pergunto para ele: você conhece o dono do banco para saber que está seguro? Não conheço, não. Se o dono do banco for o maior macumbeiro do estado da Bahia e tu não sabe. Se o dono do banco, que a maioria de bancária é maçom. Verdade ou mentira? A maioria é Illuminati. Mas ele não disse que está seguro? Aí eu pergunto: por que a pessoa serve a Deus, não faz como Jó fez? Eu coloco e confio na mão de Deus. Será que está seguro? Não sei. Pastor Marcos falou, mas não confio. Ele não está no altar. Quer ver a pergunta que eu vou fazer para ele? Quer ver? Me paga os 100 reais que você me deve. Não. Não te deu. Sei o quê? Não te deu. Então como que eu tenho coragem de cobrar a Deus se ele não me deve nada, se eu não pus nada? Como que eu vou falar com Deus? Deus, pega o meu filho que está lá no crack. Deus está assim: eu te devo algo? Você está me cobrando, tu tem direito de me cobrar. Jó sabia o que ele colocava, estava seguro. Ele Sabe o que me chama a atenção na história? O que é tremendo para mim encerrar? Que o macumbeiro, tem pessoas que vêm aqui, pastor Marcos, coloca no altar e fala assim: o que será que o Marcos Borges vai fazer? Aí o macumbeiro, sabe o que o macumbeiro faz? O macumbeiro chega ali, pastor Marcos, coloca 200 reais na oferenda. Colocou os 200. Pega lá. Aí chega um lá e pega. O macumbeiro vai olhar. Você acha que o macumbeiro falou alguma coisa? Vai falar ou não? Sabe por que ele vai falar? Porque eu já coloquei lá, você não pegou o que era meu. Você está pegando o que era do inimigo. O que ele já colocou, ele disse:
Já coloquei, o macumbeiro não desconfia. Porque o que eu coloquei já não é meu mais. Eu tenho que aprender o quê? O que eu coloco no altar já não é meu mais. Eu coloquei no altar, não pertence a mim mais. Não pertence a mim. Não é eu que vou direcionar aquilo que eu coloquei. Pastor, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo sobre a tua vida. Aprenda a colocar no altar aquilo que você quer de Deus. Você não quer de Deus? Eu encerro aqui. Tem pessoas que não confiam como Jó confiou. O que está faltando na igreja é crente como Jó, viu? Na igreja está faltando crente como Jó. Crente que faz e confia. Não é porque o pastor Marcos falou. Ainda vou continuar falando com pessoas aqui. Pastor Marcos, você me permite? Quer ver? Eu agora vou ensinar você a viver milagre. Qualquer um pode pregar a palavra que eu preguei. Mas o que faz a diferença é a pessoa, a voz que ele tem no mundo espiritual. Eu quero pessoas que não vieram no altar. Quando o pastor Marcos falou, você vai trazer uma oferta de R$50 semana que vem, mas você vai apresentar o teu filho. Jó apresentou os teus filhos, por isso que Deus mostrou para Jó: os teus filhos ficaram na minha mão. Mas por que eu perdi a ovelha? Porque você nunca sacrificou ela. Por que eu perdi minha empresa? Porque você nunca sacrificou ela. Por que eu perdi meu carro? Porque você nunca sacrificou. Por que eu perdi meu casamento? Você nunca sacrificou. Por que eu perdi meu ministério? Porque você nunca sacrificou. Aí você acha o quê? O outro sacrifica, Deus fala assim: que é isso, eu vou dar para ele a tua bênção. Tem gente que crente que pede bênção de graça. Cobra de Deus aquilo que você tem direito.